A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 16, que vai nos dizer assim: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Tem lutas que se iniciam na nossa vida, perseguições, insultos, levantes de pessoas que são setadas pelo inimigo para nos afrontar, para se levantar contra a nossa história, que parecem que não vão findar. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui com os filhos de Israel. A Bíblia diz que um homem chamado Golias, ele se levantou para insultar, ele se levantou ribiante de candarabacandaraia para afrontar. E parecia, irmãos, que aquela afronta não iria findar. Tem afrontas na nossa vida que parecem que não vão findar. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: fica tranquila, minha filha. Fica tranquilo, meu filho. Porque eu estou prestes a agir. Eu estou prestes a findar a afronta, Senhor, mas já é muito tempo que eu estou sendo afrontada, que Golias se levanta contra mim, que tem gente me perseguindo e Deus está dizendo: eu já tenho tempo para derrubar esse gigante, eu já tenho tempo para paralisar essa perseguição. Não queira entender o que Deus vai fazer, quem Deus vai usar e como vai ser, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Recanto da Racai, tem uma afronta que está caindo por terra na tua vida. A partir de hoje, tu saberás que Deus fala contigo, porque Deus vai derrubar Golias. 40 dias pela manhã e pela tarde. Golias estava ali achando que ele iria vencer, achando que ninguém conseguiria destruí-lo. Tem gente que é assim, é afrontoso, é afrontosa, e pensa que ninguém pode ir contra ele, contra ela para vencer. E Deus está dizendo: o ser humano não vence, mas eu venço. Porque quem venceu Golias foi Deus. Quem derrubou ele foi Deus, irmãos. Deus usou Davi, mas a vitória foi do Senhor. E hoje o Espírito Santo, ele fala contigo, ele diz para você: você vai ver o meu agir, você vai ver eu, o Senhor, trabalhando nessa causa, derrubando o gigante, te dando vitória. Você não tem noção do que Deus está prestes a fazer se você entrou aqui cansada de afronta. Cansado de afronta. Tem pessoas aqui que disseram para Deus: Deus, eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais esse Golias me olhando com olhar torto, levantando obra contrária contra a minha vida, lançando palavra de maldição, muitas vezes dando sotaque, quando eu passo, fica falando as coisas, dando indireta. Eu não aguento mais. E Deus está dizendo: fica na tua, minha filha, porque eu estou guerreando por você. Fica na tua, meu filho, porque já chegou o momento de Golias cair com o rosto em terra. Deus diz para você hoje: já agradeça, porque tem perseguições que estão findando. Parecia ser infindável, parecia que os filhos de Israel seriam envergonhados aqui. É bem verdade que tem perseguições que têm se levantado contra ti, que está parecendo que é você que vai ser envergonhada. Tem pessoas que estão contando vitória antes do tempo. Tem Golias que está achando que já venceu, mas Deus está dizendo: eu vou mostrar para ele que eu sou na tua vida. Eu vou mostrar para ele que quem guerreia por você é maior. Golias achou: não tem ninguém nesse exército que possa guerrear comigo e vencer. Tem pessoas olhando e dizendo: coitada dela, coitado dele, vai perder essa batalha. Eu vou me levantar contra ele e contra ela. Eu vou perseguir e ele e ela não vai suportar. E Deus está dizendo: quem não vai suportar é você, Golias, porque eu, o Senhor, já determinei o fim dessa perseguição. Já determinei que os meus filhos vão ter vitória. A vitória foi do povo de Deus e hoje Deus está dizendo: não é diferente. A vitória é do meu povo. Eu não tenho nada com Golias. Eu tenho com o meu povo, hein? Deus não tem nada com gente afrontosa. Deus não tem nada com gente caluniadora. Deus não tem nada com gente perseguidora. Deus tem com o povo dele. Ele está dizendo: estou eu te defendendo. Tem gente que diz assim: eu odeio indireta. Pense que eu odeio. Eu prefiro que a pessoa chegue pra mim e me fale.
do que fique postando e falando indiretas. E você tem vivido isso. Isso parece que tá te matando por dentro, porque as pessoas não têm coragem de chegar e falar contigo o que tem pra dizer, mas fica postando indireta daqui, fica falando a indireta dali, e quando te vê parece que nada aconteceu, e Deus está dizendo, esse tempo de indireta está findando. Golias, ele chegava ali pela manhã e pela tarde se apresentando, afrontando, rabaiacando, rabacandaraia, achando que não seria vencido. Alguém tá olhando pra sua história e tá achando que você não vai vencer, tá achando que você vai perder, te afrontando, postando indireta, falando de você aqui, falando de você ali, mas Deus está dizendo hoje, eu estou findando essa perseguição, esse Golias vai cair por terra, esse Golias vai ser envergonhado. Ele queria que a tua vergonha fosse pública. Tem gente que queria ver a vergonha de outras pessoas que estão me ouvindo agora. Tem gente que queria ver você sendo envergonhada, você sendo envergonhado, mas Deus está dizendo, o desejo dos teus inimigos se cumprirá na história deles. Declare comigo, tudo o que estão me desejando de ruim está voltando para quem está desejando. Tudo o que estão me desejando de ruim está voltando para quem está me desejando. O desejo de Golias era destruir os filhos de Israel. Era envergonhar. Rabaiacandaramancho decairiando candarasto. Tem gente que quer envergonhar. Tem gente que quer destruir. Tem gente que quer afrontar. Mas Deus está dizendo, eu estou contigo e já venci essa batalha por você. Se fosse para você vencer sozinho, você não conseguiria, porque o gigante é grande. Já diz o apelido, né, gigante. Tem gente que bem sabe aqui que se Deus não se levantasse por você, você não conseguiria vencer batalhas. Você seria realmente envergonhado. Você seria realmente envergonhada. Mas, como diz a palavra do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os ungidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Quem está nos justificando é o nosso Deus. Quem está mostrando que é na nossa vida é o nosso amigo Jesus. E hoje ele está dizendo, eu te defendo. Eu estou mostrando que sou na sua vida e eu te trouxe aqui para te dizer, chegou o tempo que eu vou paralisar essa afronta. Tem pessoas aqui, irmãos, que disseram para Deus, Deus, eu não aguento mais. E não é da boca para fora, não. Eu realmente já não tenho mais força. Eu realmente já estou exausta. Eu realmente já estou cansada. Cansado de lutar. Cansado de ficar aqui tentando vencer batalhas. E Deus está dizendo, você saberá, ricancho derecai, que você não está sozinha. Que você não está sozinho, mas que eu peguei essa guerra nas mãos e eu estou pelejando por você. Deus estava vendo cada dia de afronta. E eu quero lhe dizer uma coisa. Deus está vendo cada dia de afronta na sua vida, como ele estava observando cada afronta pela manhã e à tarde de Golias ali durante 40 dias. Deus sabe quantos dias, Deus sabe quantas palavras, Deus sabe quem é, Deus sabe de todas as coisas. Tem gente que pode fingir. Tem gente que pode dizer pra fulano, pra ciclana, eu não tenho nada contra ela, mas fica postando indireta contra você, você sabe que a pessoa tem. Mas a pessoa é tão dissimulada, é tão dissimulado que fica fingindo de bonzinho e boazinha. E Deus está dizendo, eu sei quem é quem. Eu sei quem é o dissimulado. Eu sei quem é o afrontoso. Eu sei quem é a afrontosa. Eu sei quem é o mentiroso que quer dizer que você quer ruim. Porque tem gente que é assim, irmãos, afronta, se levanta, persegue, mas depois quer dizer que a pessoa que está sendo atingida quer ruim. Que a pessoa que está vendo coisas. Porque tem gente que faz as coisas e não assume. Tem gente que posta indireta e não assume. Não tem a coragem de chegar para você diretamente e lhe dizer o que tem para dizer, mas é covarde. Fica pelos cantos postando uma indireta daqui, postando outra dali. Deus está dizendo, eu tô vendo tudo e tô te defendendo. O ser humano pode enganar o outro ser humano, que não tem visão nenhuma. Mas a Deus ninguém engana, e de Deus ninguém zomba nem escarnece. Deus sabia qual era o desejo de Golias contra os filhos de Israel. Deus sabe qual é o desejo de algumas pessoas contra você. Deus sabe qual é o desejo de algumas pessoas contra a sua casa. Deus sabe qual é o desejo de algumas pessoas contra o seu ministério. Deus sabe quem está inflamada, quem está inflamado de inveja. E o Senhor está dizendo para você hoje, eu vou paralisar. Eu vou paralisar essa afronta. Tem gente que entrou aqui, irmãos, exausta. Eu estou ministrando essa palavra e sentindo a exaustão, o cansaço de algumas pessoas diante de algumas perseguições. Porque a perseguição cansa, irmãos.
Às vezes você tá na sua casa, não tá mexendo com ninguém, não tá falando com ninguém, tá vivendo sua vida, fazendo a obra do Senhor, e tem gente que insiste em te perseguir. Tem gente que insiste em se levantar contra você. Tem gente que insiste em tentar destruir o propósito de Deus na sua vida. Mas por intermédio dessa palavra, o Espírito Santo te responde e diz para você assim: aquietai e você sabeis que eu sou Deus. Eu vou pelejar por você e esse gigante vai cair. Declare comigo: eu creio que esse gigante da afronta está caindo na minha vida. Eu creio que esse gigante da afronta está caindo na minha vida. Quem te afrontou até hoje não vai te afrontar mais. Pega essa palavra profética. Deus está parando. Irmãos, chega uma hora que Deus cessa. Pelo amor de Deus, ninguém suporta a vida toda sendo afrontada, não. Ninguém suporta a vida toda sendo afrontado e tendo que ficar calado e calada, não, irmãos. Chega uma hora que Deus, conhecendo o nosso limite, Ele paralisa. Para que a gente não venha pecar, para que a gente não venha responder à altura. Deus, Ele não quer que isso aconteça. E é por isso que Ele está dizendo: eu estou guerreando por você. É como eu falei, Davi foi um instrumento, mas quem derrubou o gigante foi Deus. Hoje Deus diz para você: eu estou tirando do seu caminho o gigante. Golias vai sair. Vai sair com ramo, raiz e tudo. Nunca mais aquele Golias iria afrontar Israel. Hoje Deus diz para você: nunca mais algumas pessoas que se levantaram contra você vão se levantar mais, porque eu estou removendo do seu caminho. Chega! Irmãos, chega um tempo do basta de Deus na nossa vida. Chega um tempo dele fazer justiça e ele dá um basta na afronta. E hoje ele diz para você: chegou o meu tempo. Eu estou dando basta em afrontas. Eu estou dando basta em levantes contra ti, porque eu sei a sua estrutura. Eu te conheço. E eu não permito você ser provada, você ser provado além do que você possa suportar. E você disse: Deus, eu não aguento muita coisa, o Senhor sabe. Deus, eu não aguento muita coisa. E o Senhor me conhece. E Deus está dizendo: conheço, sei do seu limite. E não permito nada além do que você possa suportar. Foram 40 dias. Foram longos. Porque quando estamos vivendo afrontas, parece que um dia só é um ano, irmãos. E foram 40 dias longos, pela manhã e pela tarde, Golias afrontando, Golias se levantando. Parecia que ele não seria derrotado. Às vezes nós olhamos e pensamos assim: parece que os inimigos não serão derrotados. Parece que os inimigos não sairão do nosso caminho. Parece que os inimigos não perderão as forças. Aí o Espírito Santo te responde por intermédio dessa palavra: só parece. Dei Raman Churakai Irbiandoracandaraia. Só parece. Quem dá a última palavra sou eu. Se eu estou dizendo que os inimigos serão derrotados, eles serão. Se eu estou dizendo que eu vou fazer justiça, eu vou fazer justiça, diz o Senhor. Declare comigo: o meu Deus é Deus de justiça, e eu creio nisso. O meu Deus é Deus de justiça, e eu creio nisso. Eles vão ser derrotados. Eles vão ser paralisados. Eles ficarão confusos e perplexos diante da grandeza da justiça que Deus fará. Os teus inimigos não conseguirão te tocar. A vontade de Golias era tocar nos filhos de Israel. A vontade de Golias era destruir Davi. Mas ele só ficou na vontade. Tem gente que tem vontade de ver sua destruição. Isso é forte, irmãos, mas é uma realidade. Tem pessoas que são afrontosas. Tem pessoas que são malignas. Tem pessoas que são invejosas. E de pessoas assim, nós não podemos esperar muita coisa. Hoje o Espírito Santo de Deus diz para você: eu sei muito bem quem quer ver o seu mal. Eu sei muito bem quem levanta palavras de afronta. Eu sei muito bem quem está pensando que já venceu a batalha, como se eu não desse a última palavra na sua vida, diz o Senhor. Porque tem gente, irmãos, que quer ser Deus na nossa história. Tem gente que quer dar a última palavra, mas Deus está dizendo: quem dá sou eu. E disso aí eu não abro mão. Sou eu quem dou a última palavra na sua história, na sua vida. E eu estou paralisando afrontas que se levantaram contra ti. Você vai ver aqui, ó. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E versículo de número 49, 50 e 51. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra. Com a funda ele atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi
E lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Olha, irmãos, como aconteceu aqui a justiça de Deus. Deus fez o gigante cair com a pedra. De repente, Deus faz o perseguidor sair do seu caminho, que você não vai ter nem explicação de como aconteceu. E Deus está dizendo, é o meu agir. Antes da perseguição findar, Deus já está lhe revelando que Golias vai sair do seu caminho, para que quando acontecer, você lembre, foi o meu Deus que tirou. Foi o meu Deus que limpou o meu caminho. Foi o meu Deus que fez justiça pela minha vida. Foi o meu Deus que paralisou a afronta. Quem paralisou Golias, irmãos, foi Deus. Deus usou Davi, mas a honra e a glória aqui foi de Deus, porque o nosso Deus, irmãos, pegou aquela guerra nas mãos. Hoje Deus diz para você, eu estou pegando guerras nas mãos. Eu estou pegando afrontas que não são mais tuas, agora são minhas. Declare comigo, Deus está pegando as minhas guerras nas mãos dele. E ele vai batalhar por mim. Deus está pegando as minhas guerras nas mãos dele e ele vai batalhar por mim. Deus está batalhando por você a partir de hoje para findar a perseguição. Deus está batalhando por você a partir de hoje para fazer justiça. Deus vai parar a baia canto de rabacandaraia. Deus vai calar inimigos teus e você vai ver, meu irmão e minha irmã, que o filisteu vai cair por terra, que a afronta acabou e você vai dizer, meu Deus, obrigada pelo tempo de paz que é chegado. É bem verdade que no mundo nós vamos ter aflições, como o próprio Jesus disse. É bem verdade que não vai ser para sempre que nós vamos ter paz aqui nessa terra, só na glória que nós vamos ter paz para sempre. Mas na terra a gente passa por tribulação, por adversidade. Os filhos de Israel enfrentaram outras batalhas, mas não com esse gigante, mas não com Golias, arabaia candoramanto de candaraia. Hoje Deus diz para você, a partir de hoje, você vai ver pessoas saindo do seu caminho, você vai lembrar dessa palavra, você vai dizer assim, bem que Deus disse que ele ia tirar aquele afrontoso do meu caminho, aquele Golias do meu caminho, e ele tirou mesmo. Assim Deus vai fazer na sua história. Ele está limpando a sua vida e hoje ele disse para você, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu estou parando perseguições contra a sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Deus, eu creio. E da mesma forma que o Senhor paralisou a Golias, Pai, aquele Golias afrontoso que se levantava para afrontar os teus filhos, aquele Golias afrontoso que se levantou contra Davi, o Senhor, Pai, o tirou de cena, e eu creio que assim o Senhor está fazendo na história do teu filho, na história da tua filha. O Senhor está tirando inimigos afrontosos de cena, tirando pessoas, Pai, do caminho dos teus filhos, para nunca mais voltar. Tem perseguições que o Senhor está findando e o Senhor está dizendo, nunca mais vai se levantar contra ti. Deus, obrigado, porque o Senhor é o Deus que paralisa os perseguidores. A vitória é o teu povo, e derruba Golias por terra, glorificando, Pai, o teu nome. Deus, eu creio que toda afronta está caindo por terra. A partir de hoje, os teus filhos terão paz e todo Golias está sendo removido, retirado, repreendido do caminho dos teus filhos. A afronta está caindo por terra. A partir de hoje, o Senhor dará sinais aos seus filhos em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir portas de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça.
A aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus, ele é fiel, irmãos, e ele cumpre a palavra dele. Quando ele diz que vai remover a afronta do caminho, ele remove. Quando ele diz que vai fazer justiça, ele faz. Foi assim que ele fez. Ele tirou Golias de cena e ele me trouxe aqui com essa palavra para te dizer: o afrontoso, a afrontosa que tem se levantado contra você, eu, o Senhor, estou tirando de cena e fazendo justiça por sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Chegou o tempo de Deus paralisar quem estava te afrontando. Que Deus te abençoe.